Você não é boazinha, você só é medrosa. Oi, divas, tudo bom? Eu vou explicar. Calma, para de gritar comigo. Eu vi um vídeo esses dias que a youtuber, TikToker, ela falava basicamente que se você fala muito sim, o seu não, ele não tem valor. Na verdade, se você diz muito sim, eu não tenho certeza se no vídeo dessa menina era isso que ela falava, mas se você diz muito sim, o seu sim também não tem valor, porque não significa nada. Você tá sempre dizendo aquilo, não porque tem um significado, não porque, eu realmente quero, então por isso eu digo sim. Não, eu realmente gosto, então por isso eu digo sim. Não, você tá dizendo sim, porque você tá dizendo sim, porque você, na sua cabeça, você não tem uma outra escolha. E isso vai muito também de encontro com a personalidade dos people pleasers. Se você não sabe o que é, people pleasers são pessoas que sempre querem please uma outra pessoa. Sempre querem agradar, sempre querem ser pessoas que outras pessoas estão, assim, não quer embate, não quer desconforto, né? Então são pessoas que têm uma dificuldade tão grande em dizer não, que passam por certas situações que não gostariam de passar, porque simplesmente não tem coragem de falar o que realmente sente, né? Eu tava pensando nisso porque eu já tive amizade com uma pessoa extremamente people pleaser, e era uma coisa muito comum, assim, no nosso grupo de amizade, falar que ela era muito boazinha, que ela mesma falava, né? Que eu sou besta, né? Eu sou muito boazinha e tal. No final das contas, não era. Pro people pleaser, já é difícil você ter aquele traço de personalidade, porque não é fácil você não ter coragem de se impor, não é fácil você não ter coragem de falar o que você quer, falar o que você não quer, ou se expressar quando alguma coisa é feita contra você. Mas a gente geralmente não fala sobre como é difícil ser uma pessoa que lida com people pleaser. Eu acho que se os people pleasers soubessem de como é difícil lidar, eu acho que se os people pleasers também pensassem por esse lado, seria um pouco mais fácil de consertar esse traço de personalidade. Eu digo consertar porque é uma coisa que pode trazer muito mais prejuízo a uma amizade, até mesmo a sua própria saúde mental, do que benefícios, sabe? Não é uma questão de, eu sou assim, pronto. Eu vi um vídeo da mina ali no TikTok falando que é muito difícil ter amigas e amigos, enfim, ter amizade com pessoas passivas, né? E a gente geralmente pensa que é o tipo mais fácil de pessoa. People pleasers, eu nem preciso falar, são pessoas passivas, né? Que não costumam falar quando tem algum incômodo ali na amizade ou no relacionamento. São pessoas que não costumam ter coragem de falar quando alguma coisa é uma coisa que incomoda ou quando alguma coisa não é uma coisa que essa pessoa queria fazer. É muito, muito, muito importante na manutenção de uma amizade, para uma amizade continuar existindo, que tenha diálogo quando alguma coisa tá desconfortável para alguma das partes. Não existe isso de tipo assim, eu não gostei de tal coisa, mas eu vou ficar calado aqui. A partir de certo ponto, aquilo vai começar a incomodar de uma forma extraordinária e ou aquela amizade vai terminar de um jeito feio, ou ela vai terminar com uma das pessoas simplesmente deixando a outra, assim, sem uma conversa, sem nada, sem esclarecimentos. E isso não é uma coisa muito legal, né? Geralmente uma das pessoas, pelo menos, ou as duas, saem magoadas desse tipo de amizade. Pulling away is actually also extremely toxic. And you'll notice that these people who are passive, who are so afraid of conflict and confrontation and sharing their feelings, they also tend to be the type of people who just aren't able to maintain long-term friendships. E ela fala isso no vídeo dela, que essas pessoas passivas, elas não falam o que elas realmente sentem, e às vezes elas acabam ficando um pouquinho tóxicas de certa forma. They're the type of people to talk about their friends behind their back a lot because they just need some kind of venting mechanism, because they won't ever, address the actual problem. Eu que tô botando o que eu entendi do vídeo dela nas minhas palavras, porque eu concordo nesse sentido de que essas pessoas muito passivas, às vezes elas que acabam ficando pessoas um pouco não tão legais na relação. E aí ela fala que é justamente porque também acontece uma coisa, que é o ressentimento vai crescendo ali dentro daquela pessoa em relação a certas coisas que ela não tem coragem de expor, de falar pra outra, então ela guarda aquele ressentimento, ela guarda aquele rancor pra ela, e acaba que isso vai sim espalhar pra fora, né? A gente vai colocando água em um copo o tempo todo, eventualmente a água vai transbordar, e isso acontece com seres humanos também, né, divas? E outra coisa que ela fala é uma coisa que eu experienciei na pele, que eu tive uma amiga que era assim, a gente fez uma viagem juntas, eu até contei essa história no TikTok, muita gente ficou do lado dela quando eu contei a história, porque muita gente é assim, pessoas que não têm coragem de conversar, de se impor, de falar quando alguma coisa incomoda. É muito comum, é uma característica de personalidade extremamente comum, né? É uma característica que muitas pessoas tímidas têm, né? Não todo tímido, mas muitos tímidos têm.
E aí muita gente ficou, mas eu também sou tímida, então eu entendo ela. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que a gente viajou juntas, a gente tinha como objetivo da viagem se divertir, mas conhecer muitos dos meus amigos lá. Que a gente falou, né, antes de ir. Nossa, ia ser muito legal se você conhecesse meus amigos, porque a gente não tinha amigos na nossa cidade aqui agora, onde eu moro, né. E aí ela falou, sim, super e tal. E só que quando a gente chegou lá e a gente começou a sair com esse pessoal, talvez eu acho que foi mais difícil, assim, se entrosar do que ela imaginou, porque ela era uma pessoa muito tímida, porque ela era uma pessoa muito tímida, mais tímida que eu, e eu acho que isso acabou fazendo ela se incomodar mais do que ela achou com isso, de sair com pessoas novas e tal. Talvez ela quisesse fazer coisas mais comigo. Eu nunca vou saber porque ela nunca falou. E o ponto principal não tá no ela ter se incomodado, não tá no ela não ter, assim, ficado tão feliz de ir pra certos rolês, né, que ela não queria ir. Porque, na verdade, eu sempre perguntava, amiga, estão chamando pra tal lugar, você quer ir? Você quer ir mesmo? Tá confortável aqui? Quer ir embora? Tem certeza? Ela sempre respondia com, tá ótimo. Não, vamos sim. Ah, topo. E o jeito dela de falar assim me fazia acreditar que ela tava feliz e tava gostando do que a gente tava fazendo. O fato de eu perguntar, quer ir pra tal lugar? Estão chamando, quer ir, né? Eu imaginava que se ela não quisesse, assim como qualquer outra amiga que eu tinha, ela ia dizer, por ser minha amiga e próxima minha, né? Sabia de tudo meu. Podia dizer, amiga, não tô muito afim. Como eu tenho várias amigas que fariam isso, sabe? Porque somos amigas, a gente era muito próxima mesmo. Mas por ela não fazer isso, eu não imaginei que tinha algo errado, mas tinha, ela não queria ir pra esses lugares. E o que ela acabou fazendo, na verdade, é o que a mina ali fala no vídeo dela, que essas pessoas acabam criando um ressentimento da outra pessoa sem a outra pessoa saber, e isso acaba causando algum problema ali na relação, porque talvez essa pessoa precise de uma válvula de escape ali, de desabafar com alguém, e esse desabafo vira um falar mal de alguém pelas costas dessa pessoa, enquanto você não teve coragem de falar com essa pessoa. Pessoas assim podem fazer isso. Pelo amor de Deus, não. Eu sei que todo mundo que me segue e vê meus vídeos é inteligente, tem mais de dois neurônios e vai conectar os neurônios pra fazer essa sinapse aqui e entender o que eu tô querendo dizer. Eu não tô dizendo que todo people pleaser, que todo tímido vai falar mal das pessoas pelas costas, tá? Eu tô dizendo que pessoas que são assim podem fazer isso. Então, pra manter uma amizade, é ideal que a gente tente pensar nisso, sabe? Tipo, caraca, eu sei que é uma dificuldade minha expor o que eu penso, expor o que eu sinto, mas é melhor do que isso me sobrecarregar, eu ficar muito mal e isso acabar trazendo algum problema aqui pra minha amizade, porque é uma amizade que eu gosto, então eu não quero ficar com raiva dessa pessoa sem ela saber, porque se ela souber, ela pode, tipo, melhorar, ela pode pedir desculpas caso ela tenha feito algo que eu não gostei. E a gente tem que pensar também de onde vem essa vontade nossa de agradar os outros, de ter medo de que o outro não goste da nossa opinião, não goste do que a gente tá falando, né? Tipo assim, eu não gostei disso que você fez comigo. Aí a pessoa vai ficar brava. Por que eu me importo? Por que eu tenho tanto medo, assim, de um embate? Por que eu tenho tanto medo de alguém não gostar de alguma opinião minha, de alguém não concordar comigo, de alguém ficar chateado comigo, principalmente quando eu acho que o meu argumento é válido. Se eu acho que aquele meu incômodo, se aquela coisa que me magoou é válida, por que eu vou ter tanto medo da pessoa ficar brava comigo se ela é uma amiga próxima minha? Porque se é uma amiga, eu imagino que é uma pessoa boa, né? Que é uma pessoa de boa índole. Então ela não iria ficar chateada, com raiva e gritar e brigar comigo por uma coisa que eu, na minha cabeça, sei que é válida, né? Eu sei que ela não fez aquilo de propósito. A gente tem que pensar no lógico, né? Se é uma amiga minha, ela ia realmente ficar com muita raiva porque eu falei que não gostei de alguma coisa, ou ela iria entender, tentar conversar ali comigo, mesmo que não concordasse, ela não iria ficar com raiva, sabe? Às vezes isso vem de um lugar nosso, no nosso coração, de vontade de aceitação, de sede. Não tô dizendo que toda pessoa que é assim tem isso, tá? Mas a gente pode refletir sobre e pensar, por que eu tenho medo do confronto com o outro? Por que eu tenho medo do outro não me aceitar? E eu sinto que quando eu era uma pessoa assim, isso foi mais na minha adolescência, eu era muito assim porque eu queria ser aceita. Só. Não tinha coragem de falar pras minhas amigas quando eu tava chateada com alguma coisa, ou quando eu não tinha gostado de algum comentário, porque eu pensava, não, tipo, vai que, sei lá, a gente se desentende por causa disso. E se desentender? Não é melhor eu estar com uma amiga que queira me ouvir, que queira
falar comigo e saber se eu tô me sentindo mal por causa de alguma coisa que ela fez, mesmo que ela não concorde que ela tenha feito aquilo, enfim, mesmo que ela não concorde com a situação, uma amiga que fique, caraca, eu não sabia que tu tava chateada, então, assim, eu sinto muito pela situação, mesmo que ela não peça desculpa porque ela não acha que ela tá errada, mas que peça desculpa no mínimo pela forma que você se sentiu, porque a gente não tá sempre certa também, né? A gente não tá sempre certa. Às vezes a gente fica chateado com coisa que não tava nem no poder ali da nossa amiga ou do nosso amigo de consertar, de evitar pra gente, mas a gente fica chateada pela sucessão de fatos, né, pela forma que as coisas se deram, e aí talvez ela possa pelo menos entender a gente, só da gente se sentir entendida, a gente já se sente melhor, mas por que a gente tem tanto medo de falar, ó, me incomodou, ó, não gostei, ó, fiquei triste, sabe? Não seria, na verdade, se livrar de uma amizade se essa pessoa é uma pessoa que não fosse se importar com os nossos sentimentos? Tipo assim, eu falei pra minha amiga que eu fiquei muito mal com tal coisa e ela só ficou com raiva, disse que não tá nem aí e, enfim, me deu um gelo. Então ela não é minha amiga. Ótimo. Menos uma pessoa falsa na minha vida, né, não? O que eu tô querendo dizer com esse vídeo é que tem dois lados. Tem o lado da pessoa que sofre disso, né, que tem esse problema, e que tem o lado da pessoa que sofre num relacionamento com a pessoa assim. É muito difícil, porque a pessoa, ela não tem coragem de falar quando ela tá mal, quando ela tá com raiva de alguma coisa, e ela não percebe, mas ela extravasa isso de outras formas, no tratamento um pouquinho ali, sabe? Tipo, na rispidez da voz aqui e ali, e a pessoa não sabe por que a outra tá agindo daquela forma. Às vezes é também porque a pessoa não tem coragem de dizer, ó, isso aqui é o meu limite, não ultrapasse. Aí a pessoa ultrapassa porque ela não sabe que aquele limite existe. E a outra fica chateada, fica com raiva, e aí o relacionamento vira uma bola de neve. Por isso que eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem eu tenho dificuldade também, de certa forma. Nossa, eu também tenho essa dificuldade em certos relacionamentos de conseguir me comunicar. Isso por, tipo, traumas e pensamentos, assim, antigos que voltam quando alguém briga ou reclama com a gente, né? E eu imagino que people pleasers também lutem. Eu imagino não lutam sim, porque eu já estive lá, né? Pelo menos assim, quando eu estive nessa situação, mas de lutar com esses mesmos pensamentos, a diferença é, por eu não ser assim hoje, eu luto com esses pensamentos, mas eu enfrento, porque eu sei que é importante pra mim, pra eu não ficar no desconforto, não ficar sofrendo com a coisa que eu não tô gostando, e também pra eu não acabar descontando nessa outra pessoa que não merece, porque ela não sabe o que ela tá fazendo contra mim, né, ela não sabe o que eu tô sentindo, então ela não tem como não fazer alguma coisa, ou fazer alguma coisa, sendo que ela nem sabe que ela deveria fazer aquilo, né? Eu só queria falar sobre isso porque eu achei interessante. Eu vi esse vídeo e eu fiquei pensativa, porque é um assunto que me interessa, né? Mas falem pra mim o que vocês pensam nos comentários. Eu não tô querendo dizer, tipo, esse tipo de personalidade é bom, esse tipo é ruim, pelo amor de Deus. Juro. Por favor, interpretem bem esse vídeo. Eu sinto que aqui na internet, às vezes, as pessoas escutam o que querem, assim, de verdade. Eu tô dizendo que esse traço de personalidade não é saudável nem pra quem tem esse traço, e eu digo como uma pessoa que já foi assim, já falei várias vezes nesse vídeo que eu já fui assim, como também é ruim pra quem convive com alguém que tem esse traço de personalidade, porque acaba sofrendo as consequências de uma pessoa que tem esse traço de personalidade e não tem uma válvula ali a gente precisa falar, gente. Quando a gente tem um sentimento muito forte, negativo, a gente sempre deixa transparecer de alguma forma. Ou algum dia quando a gente explode. E aí é justo com a gente e com os outros? Talvez não. Beijo.